Se você tem interesse por esse tema, ansiedade e felicidade, permanece aí. Que eu vou falar também um pouco sobre ansiedade, porque de alguma forma felicidade, que rima com ansiedade, mas a felicidade muitas vezes parece ser bastante tensionada pela ansiedade. Ou seja, a pessoa é feliz, mas ela tem uma ansiedade muito grande. E essa ansiedade impossibilita de perceber as coisas boas. Por quê? Porque a ansiedade gera sentimento. E sentimento com pensamentos gera uma situação desagradável, porque ninguém quer ser ansioso. Ninguém quer. E a ansiedade é um estado emocional que traz também junto da ansiedade características de medo. Por exemplo, a pessoa diz: eu sou ansiosa. Ansiosa para quê? Não consigo ficar parado. Tudo bem. Mas quando, por exemplo, junto da ansiedade, vem pensamentos de medo, preocupação excessiva com a realidade, com o dia a dia, com o futuro, preocupação excessiva com o futuro. O futuro nós não temos ele nas mãos. Por isso, se você começa a pensar no futuro e você fica ansioso, ansiosa, então isso gera um medo dentro de você e é um sentimento muito desagradável que atrapalha a felicidade, que impede muitas vezes a felicidade. Então você fica aí, que você vai compreender como funciona esse mecanismo. Por quê? Ele é um estado emocional, mas a emoção é criada dentro da nossa mente inconsciente, porque nós temos a mente consciente, que é essa que eu estou conversando com vocês. Vocês estão ali do outro lado, vocês estão acompanhando, não sei o que fazem, mas você sabe, com a mente consciente você sabe dizer. E você tem a mente inconsciente que está ali suscitando, a partir do tema e das palavras que eu digo, ela está suscitando sentimentos, ela está suscitando pensamentos, é a mente inconsciente que age. Então, quando você manifesta ansiedade, quando você manifesta medo, preocupação excessiva, raivas, incapacidade de ir para frente, desânimo total com a vida e com a realidade, sentimentos de culpa excessivos, medo de abandono, medo de perder o emprego, medo de pegar o vírus, paralisação. Quando você tem uma dessas atitudes ou mais, quem está criando isso dentro de você é a mente inconsciente. Por quê? Porque a mente inconsciente guarda toda a tua história. E embora você não queira ter medo, porque ninguém quer ter medo. Outra, ninguém quer se preocupar excessivamente com o futuro, porque nós não temos o controle do futuro. Mas por que então a pessoa se preocupa excessivamente? Por quê? Porque ela tem uma história de vida que está toda guardada dentro da mente inconsciente. Vamos pensar assim: mente consciente, mente inconsciente é uma camada abaixo da mente consciente, mas ela guarda dentro daquele quarto tudo aquilo que você viveu desde o início da sua vida, até da sua concepção até a idade atual. Porque a mente lógica, a mente consciente, ela esquece muita coisa. Você não lembra aquilo que aconteceu muitas vezes semana passada, aquilo que aconteceu um ano atrás, mas a mente inconsciente guardou tudo. E quando você tem ansiedade excessiva, ela que guarda dentro dela as emoções, especialmente porque as emoções não estão no pensamento, na mente consciente.
As emoções estão na mente inconsciente. Os instintos também estão na mente inconsciente. E também a criatividade, a capacidade criativa é da mente inconsciente. Por isso, essa mente inconsciente que guarda toda a sua história de vida, ela produz também ansiedade. E é lá que nós devemos procurar, então, as causas de solução. Mas veja o seguinte, ansiedade não é causa, por isso é consequência, é um sintoma de algo. Só que uma ansiedade levada ao seu estado mais evoluído, então ela cria o quê? Ela cria angústia forte, ela cria sintomas até cardíacos, palpitação, sintomas respiratórios, parece que eu não consigo respirar, a pessoa pode ficar trêmula, a pessoa fica aflita, fica inquieta, fica com agonia, fica com angústia. E como é que eu resolvo isso, padre? Bom, a meditação é uma forma, meditar, entrar em silêncio, tentar relaxar o corpo é uma forma. Oração também ajuda. Nós trabalhamos também com isso aqui no Rio Grande do Sul, porque nós temos o Instituto Analógico Despertar, que é exatamente o interesse da terapia analógica é com a mente inconsciente. Mas o que acontece? Então, eu disse que tudo está dentro da tua mente inconsciente, a tua história de vida. É como que um quarto escuro, onde lá se guardam muitíssimas coisas. E imagina que a mente consciente é um quarto onde você está. Você está num quarto com luz, tá? É a sua mente consciente. E atrás de você existe um quarto escuro, mas cheio de coisas, e que é muito maior daquele quarto onde você está, que é a mente consciente. Então, naquele quarto escuro atrás de você, ele guarda toda a tua história de vida, e aquilo que acontece aqui no seu quarto iluminado abre situações que estão lá no quarto escuro. Por isso, aquilo que acontece no seu dia a dia abre na sua mente, dentro da sua mente, as informações, as ideias, as memórias, as emoções que estão lá no seu quarto escuro. E sendo assim, então, quando acontecem coisas negativas, elas tendem a trazer à tona coisas negativas lá do quarto escuro. Então isso te gera dor, te gera aflição, te gera sofrimento e assim por diante. Por isso que muitas pessoas que têm esses problemas começam a tomar remédios e de alguma forma elas ficam até dependentes dos remédios. Se eles tiram a medicação, se a pessoa tira a medicação, aquelas emoções lá do quarto escuro continuam a rebater nela e ela fica triste, ela fica ansiosa, ela fica com agonia, ela fica com palpitação, ela fica com angústia e assim por diante, aflita. Por isso, nós devíamos perceber o seguinte, que a ansiedade acontece também por muitas coisas. É por aquele quarto escuro estar cheio de informações, que é a nossa vida e a nossa história. Mas muitas vezes aquelas informações são abertas por estímulos que fazem a mente abrir aquele quarto escuro. Então, excesso de informações, você está sempre ali, sempre no WhatsApp, passando as páginas e vendo o que está acontecendo, e vem uma notícia, vem outra. Isso aí
pode abrir dentro de você estímulos negativos. Por quê? Se você vê uma notícia negativa, uma notícia triste, abre estímulos negativos. Se você ouve uma música boa, uma conversa boa, então fortalece a tua mente para que ela encontre também dentro da tua mente inconsciente estímulos, memórias positivas. Porque se eu estou falando uma coisa boa para você, de alguma forma você cria uma emoção boa. Por quê? Porque você é estimulado pela palavra que eu digo a buscar daquele quarto escuro que é o seu inconsciente coisas boas. Mas se você está ali vendo muitas coisas negativas, e as pessoas que têm negatividade querem ainda mais negatividade, então depois, se a pessoa procura isso, mais ainda vai vir informações sobre isso por causa dos algoritmos. Então a pessoa entra num mundo difícil de curar-se, e um mundo não saudável, porque o importante é ter também diariamente coisas saudáveis na nossa mente. Todos os dias eu preciso de palavras saudáveis, orientações boas, uma música boa, uma música que me faça bem, uma presença que me faça bem e ansiedade. Por isso, excesso de informações pode gerar mais ansiedade. Por quê? Porque abre dentro da nossa mente fantasmas de medo, pensamentos perturbadores, angústia, ansiedade e assim por diante. Também excesso de preocupações, mas como eu disse, o excesso de preocupações também são abertas por aquelas informações lá no quarto escuro, que faz com que eu me preocupe desnecessariamente pelo futuro, com a minha família, com os filhos, com o dinheiro. Eu me preocupo excessivamente. Então, por quê? Porque eu não estou num estado de serenidade, eu não estou num estado de paz interior. Por isso não adianta alimentar problemas, mas sim resoluções. Outra coisa também que pode criar ansiedade é excesso de trabalho, até mesmo intelectual, muitas vezes. Escrever, analisar, pesquisar, debater ideias, estar o tempo todo em torno do trabalho, em torno das ideias, em torno das preocupações, você parece que nunca descansa a mente, você dorme à noite e a mente continua trabalhando. Não! Você precisa ter tempo para você precisa ter tempo para fazer exercícios, tempo para meditar, tempo para almoçar, tempo para tomar um café, para tomar um chimarrão aqui no Rio Grande do Sul. Tempo para você. Você precisa tempo para fazer uma boa leitura. Que livro você lê bom? Tem tanta coisa boa para ver um vídeo bom. Um autor, alguém que possa te inspirar coisas boas. Então isso é muito importante. Excesso de uso então de smartphones, de celulares, de redes sociais, porque as redes sociais nos levam para muitos lados, A gente fica feliz que tem muita gente também que segue o nosso conteúdo do Padre Ezequiel e tudo mais, mas tem que ter tempo também para largar o celular. Você precisa em alguns momentos largar o celular. Por isso, meus caros amigos e amigas, eu não vou mais me delongar muito, mas você pode controlar a ansiedade, primeiro aceitando certa ansiedade, ou seja, aceitando que a gente pode ser um pouco ansioso, um pouco ansiosa, porque a ansiedade também, em pequena dose, é um impulso para ir para frente, para trabalhar, para fazer as coisas.
Depois você precisa também aprender técnicas de respiração. Aprender a respirar quando você está sentado na poltrona, quando você está no sofá, quando você está dormindo, antes de dormir, na verdade, quando você está deitado, a respiração. Inspira, solta. E nisso você até pode fazer um mecanismo de pensamento, porque a imaginação é muito importante. Então, você inspira coisas leves, um ar leve, puro e cristalino, e você expira toda a preocupação, joga para fora a preocupação. Depois você faz a gestão também dos teus pensamentos. Você não pode deixar o pensamento correr solto quando ele está preocupado, mas eu sei como funciona o mecanismo, por isso eu digo que não pode deixar o pensamento correr solto. A pessoa não quer, mas logo, se ela tem uma carga muito grande, o pensamento volta lá. Mas só que tem que pensar hoje e perceber que não é a influência externa que produz pensamentos negativos. Por exemplo, esses dias estava conversando com alguém que disse que tem pânico. Aí queria um padre para fazer exorcismo, porque as pessoas dizem: ah, vai ver que é alguma coisa espiritual. Nada a ver isso aí, nada a ver. Não é por ali que tem que compreender a realidade, tá? O pensamento, por exemplo, de pânico, o pensamento estressado, o pensamento angustiado, o pensamento numa crise psíquica, ele produz demônios que chegam até a pessoa, produz fenômenos, mas é tudo a mente que produz, é a mente, não adianta pensar outra coisa. Depois, nós temos também a necessidade de atividade física. Eu comecei a fazer uma atividade física depois que começou a pandemia, e agora nem com essa neve, nem com esse frio, eu deixei de ir fazer a minha atividade física. Todos os dias eu faço uma atividade física, e isso me deixa muito mais disposto, me deixa mais feliz, e até nós estamos logo mais para lançar uma sessão de exercícios, mais uma palavra diária, que é um curso, na verdade, para você fazer em casa, praticar em casa, exercícios diários, exercícios para o seu corpo, junto de uma palavra para a mente. Depois, também para baixar a ansiedade, aprender com os erros, não manter sentimentos de culpa, aprender que a vida, que nós somos imperfeitos e que nós somos falhos e que é sempre tempo de recomeçar, mas sem se culpar, sem carregar, parece que preciso carregar o mundo ou preciso carregar todas as culpas daquilo que eu fiz. Não, eu preciso ir para frente, você precisa ir para frente. Depois nós podemos meditar, relaxar, rezar. E outra coisa é gratidão todos os dias, agradecer por aquilo que você é, por aquilo que você tem, pelas pessoas que você tem, pela sua família, por ter uma cama boa para dormir, por ter um banho quente nesse frio, por ter comida diariamente. Agradeça por tudo, aprenda a agradecer. Depois também, outra atitude é gerar gentileza, ser útil, dormir bem, elogiar as pessoas, sorrir, nada de gente com o rosto fechado sempre ranzinza, sempre reclamando de tudo, sempre achando que a vida não é boa, o governo não é bom, as pessoas não são boas, sempre desconfiado. O problema está em quem está assim, quem é desconfiado demais, quem está sempre reclamando com tudo. O problema está com ele, o problema está com a pessoa. Então a pessoa precisa dar-se conta que ela precisa mudar.